Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Matheus e hoje estaremos falando sobre o capítulo 11 do livro de Daniel. Mas, por esse ser um assunto bem extenso e complexo, nós o havíamos dividido em 5 partes. Essa será a quinta e última parte, falando sobre a Roma Papal. Mas, como já é de nosso costume, vamos orar? Aqueles que quiserem nos acompanhar. Senhor Deus e Pai que está nos céus, muito gratos te somos por tudo, porque o Senhor nos ama com amor infinito e tem cuidado de cada um de nós. Por favor, Senhor, nos perdoa. Seja comigo nessa hora e seja também com todos aqueles que estarão assistindo este vídeo. Nos concede discernimento sobre esse tão delicado assunto. Te pedimos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Bom, a partir do verso 36 até o verso 39, a profecia nos conduz ao que a história chamou de Revolução Francesa, que ocorreu no final do período profético dos 1260 anos. Vejamos, verso 36. E o rei fará conforme a sua vontade, e ele se exaltará, e se engrandecerá acima de todo Deus, e falará coisas assombrosas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que a indignação se complete, pois aquilo que está determinado será feito. Neste período, a própria existência de Deus foi negada. Verso 37. Ele não considerará o Deus dos seus pais, e nem o desejo de mulheres, nem considerará qualquer Deus, pois ele se engrandecerá acima de tudo. Durante este período, o desejo da verdadeira esposa de Cristo não foi considerado, e os cultos ao Deus Criador foram proibidos, e até mesmo a semana de 7 dias foi mudada, pois passaram a descansar um dia a cada 10. Verso 38. Porém, em seu lugar, honrará o Deus de forças. Este é Baal, o Deus das fortalezas. E um Deus a quem os seus pais não conheceram, ele honrará com ouro, e prata, e com pedras preciosas, e coisas agradáveis. Esta é a deusa da ração, a imagem de uma prostituta. Verso 39. Desta forma, ele procederá nas mais poderosas fortalezas com um Deus estranho, a quem ele reconhecerá e aumentará com glória. E ele fará com que governem sobre muitos, e dividirá a terra por lucro. Com tudo isso, a França, como nação, experimentou uma derrota completa, mas após o controle dos assuntos passar para um jovem oficial militar, Napoleão Bonaparte, a França voltou a ter um lugar de honra entre as nações da Europa. Em seu livro A História de Daniel, o Profeta, na página 250, falando sobre estes versículos de 31 a 39 do capítulo 11 de Daniel, Stephen Haskell nos mostra o cumprimento das profecias de Daniel na história, através da obra do Mistério da Iniquidade. Vejamos. Assim como o ano 457 a.C. foi uma data importante na história judaica, o ano 538 d.C. é um marco na história da Igreja cristã. A primeira data do decreto para restaurar e para edificar Jerusalém. Marca o início de um grande período profético, os 2300 dias de Daniel, capítulo 8, verso 14. Esta última, que testemunhou a criação do papado, é a data a partir da qual contamos outro período profético, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou os 1260 dias, de Daniel, capítulo 7, verso 25. É o período durante o qual o chifre pequeno, que arrancou 3 das 10 divisões do Império Romano, devia ter domínio. É para o início deste período, no ano 538 d.C., que o verso 31 de Daniel 11 traz a história. Vejamos agora, através das considerações do dedicado historiador Stephen Haskell, os detalhes históricos ocorridos neste período de 1260 anos. Pode ler para nós, pai? E já inclui também o chamado Tempo do Fim. Sim, ok. O papado totalmente desenvolvido não foi obra de 1, nem de 2 anos. Assim como o poder universal de Babilônia, Medo-Pérsia ou Grécia também não foram uma conquista imediata. Do mesmo modo que esses reinos cresceram em poder, igualmente Roma Papal cresceu no poder. De acordo com Apocalipse 13, verso 2, o dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. O trabalho de Constantino e Justiniano em conquistar o poder para esta nova organização encontra seu paralelo nas conquistas de Ciro, Alexandre e César em suas respectivas nações. A sede do governo romano-pagão foi transferida para Constantinopla, dando assim espaço para o papado assentar-se no trono da cidade no rio Tibre. Assim como o território e a capital foram adquiridos gradualmente, também a autoridade do papado foi uma aquisição gradual.
Cada um dos 4 reinos universais tinha uma política distinta, que foi seguida ao longo de sua existência. Da mesma forma, o papado teve sua política assim claramente definida. O funcionamento desta política, na sua concepção, é mais nitidamente observada em Alexandria. Foi lá que os 2 rios, o paganismo e o cristianismo, misturaram suas águas. O papado nasceu às margens do rio Nilo. O Egito foi a mãe que cuidou dele, e ao crescer, respirou o miasma fétido de seus arredores. Primeiro, os cristãos interpretaram a Bíblia de acordo com o pensamento pagão. E o paganismo, que parecia ter sido suplantado, na verdade tornou-se o vencedor. Em seguida, os ensinos da palavra foram alterados. A fim de comprometer-se com os pagãos, a adoração de ídolos foi introduzida na igreja cristã. O 2º mandamento foi retirado do decálogo, e o 10º foi dividido para preservar o número. O 4º mandamento, a pedra fundamental para a lei de Deus, um memorial da criação e da redenção, foi alterado de forma a exaltar o inimigo de Deus acima do próprio Deus. Mais tarde, toda a Bíblia foi descartada. E como esse detector do pecado foi suprimido, a vileza e iniquidade se tornaram incontroláveis. Isso, no entanto, não foi toda a política do papado, mas apenas uma das pedras da fundação da estrutura que estava sendo criada. O cabeça da igreja, que também era um governador civil, era exaltado cada vez mais acima de seus companheiros, até que uma completa hierarquia eclesiástica foi formada. Por decreto de um concílio geral, o cabeça da igreja foi declarado infalível, mas mesmo antes, esta fé na nova igreja e, especialmente no cabeça da igreja, tomou o lugar da fé em Cristo. A Virgem Maria e os santos se tornaram mediadores para o homem pecador, e perdão era concedido pelo cabeça da igreja. Justiça pelas obras levou a longas peregrinações, penitências e veneração de relíquias. O castigo eterno foi mantido como uma ameaça sobre as cabeças das pessoas comuns, e a escuridão se aprofundou. A Inquisição foi instituída para forçar a consciência dos homens. Reis em seus tronos foram obrigados a reconhecer a autoridade superior do poder de Roma, e o deixar de fazê-lo significava a perda de suas coroas. Os indivíduos eram absolvidos pela fidelidade para com seus soberanos. E tão completa foi a obediência das nações a Roma que ninguém ousava levantar a mão em oposição. Uma escuridão além da compreensão recaiu sobre todo o mundo. A luz havia sido extinta quando a palavra de Deus foi banida. O meio-dia do papado foi a meia-noite moral do mundo. Ao poder que falaria contra o Altíssimo e destruiria os santos do Altíssimo, foram concedidos 1260 anos para operar. Mas tão cruel era esse poder que o tempo foi abreviado. Senão, ninguém sobreviveria à perseguição. Era a escravidão do Egito ou de Babilônia para a igreja cristã. Mas, assim como Deus manteve alguns no Egito e em Babilônia, que eram seguidores da luz durante todo o período de escuridão, sempre houve um pequeno grupo de crentes que tinham amor pelas Escrituras e que obedeciam aos mandamentos. Os valdenses podiam traçar sua ascendência até os dias de Paulo, e desde a Ásia Menor, onde esse apóstolo pregou em primeiro lugar, até o retiro silvestre nas montanhas da Itália, haviam fiéis observadores do sábado. O poder reinante foi capaz de mudar o dia de adoração. Contudo, sempre houveram alguns que obedeceram antes a Deus do que ao homem. Como Gabriel disse a Daniel: "E aqueles que têm entendimento dentre o povo instruirão a muitos. Contudo, cairão pela espada, e pela chama, e pelo cativeiro, e pelo despojo, por muitos dias." Apesar de milhares caírem porque ousaram levantar a voz contra os poderes constituídos, Deus anotou o número deles e tomou registro de cada um dos que renderam suas vidas. Não há registro mais maravilhoso da libertação da escravidão do que o que Deus operou em sua igreja no fim do período de perseguição. A libertação de Israel do Egito, quando uma multidão marchou através do Mar Vermelho em terra seca, foi maravilhosa. A libertação de Babilônia foi um prodígio aos olhos do mundo. Mas o nascimento do protestantismo, a libertação da escuridão da Idade Média, superou todas estas. No livro de Apocalipse, onde o mesmo livramento é mencionado, afirma-se que a terra ajudou a mulher.
ou seja, a igreja. E de fato ela ajudou. Poderes que eram totalmente alheios ao bem que estavam fazendo foram utilizados pelo Pai para quebrar os aguilhões que Satanás havia colocado em torno da verdade. A supressão da Bíblia tinha levado à supressão de toda a aprendizagem. Não havia escolas para as massas, não haviam livros, nem jornais. Médicos eram proibidos de exercer a medicina, para que não levassem o dinheiro que se destinava aos cofres da igreja. Se algum homem se atrevesse a defender a aprendizagem, ou cruzasse os caminhos trilhados pela igreja, seria conduzido à fogueira, mas não poderia ser sempre assim. Deus valeu-se dos mouros, que haviam aceitado o islamismo, para ajudar a libertar seu povo. Escolas foram estabelecidas por eles na Espanha e na Ásia Ocidental. A ciência era ensinada e, a partir dessas escolas, a luz do aprendizado invadiu o Egito. Wycliffe, chamado de a Estrela da Manhã da Reforma, ainda no século XIV, traduziu a Bíblia para o inglês. Ele escreveu tratados mostrando a falácia do sistema papal. Ele, na Inglaterra, e Daniel, no passado, estavam em contato direto com o rei, e a luz do Evangelho estava exercendo o seu efeito. Wycliffe levou o Evangelho e seus seguidores, conhecidos como lollardos, foram duramente perseguidos, mas nunca inteiramente exterminados, e seus descendentes, como os puritanos, é que trouxeram o protestantismo para a América. João Hus e Jerônimo, na Boêmia, levantaram suas vozes contra os dogmas papais, e mais tarde, Martinho Lutero, o monge alemão, proclamou liberdade de consciência e salvação unicamente pela fé em Jesus Cristo. Lutero encontrou um exemplar da Bíblia acorrentado numa cela de um dos mosteiros na Alemanha, e a faísca ali suscitada acendeu um fogo que Roma não foi capaz de extinguir. A palavra de Deus tornou-se o livro padrão para a nação alemã. Lutero foi assistido em sua obra de reforma por Melanchthon, o destacado professor em Wittenberg. Outras escolas foram estabelecidas, e antes da morte de Lutero, a nação alemã sentava-se aos pés de professores protestantes. E tudo isso aconteceu de forma muito rápida, no momento em que a palavra de Deus foi aberta para a humanidade. A reforma marchou para a vitória. Roma retirou-se para os limites mais e mais estreitos. Não por causa da espada, mas diante do avanço da verdade. Em todas as nações da Europa, a luz brilhou, e a América foi fundada sobre os princípios que tiveram seu nascimento na Alemanha. O papado tremeu diante do golpe, e tivesse cada nação aceitado a reforma a ela apresentada, levaria apenas um curto espaço de tempo até que a história deste mundo chegasse ao seu fim. Deus estava, através da reforma, oferecendo para as nações modernas a mesma libertação que foi concedida aos judeus quando uma oportunidade de voltar de Babilônia para Jerusalém lhes foi dada. A eterna aliança foi repetida. Mas os homens dos séculos XVI e XVII a trataram do mesmo modo como os judeus, ante o decreto para deixar Babilônia. Tendo sido apresentados os princípios da reforma, liberdade de consciência e igualdade de direitos para todos os homens a uma nação, e uma vez recusados, esta nação caía de volta nos braços do papado, que levava a termo os princípios desse governo. Isso foi o que aconteceu na história da França. Sua experiência se destaca como uma lição para o mundo. A verdade havia sido proclamada dentro de suas fronteiras, mas novamente o papado levantou-se para agir de acordo com a sua vontade. É neste país que os versículos 36 a 39 do capítulo 11 do livro de Daniel foram cumpridos com exatidão. Tendo rejeitado a luz, a intensidade da escuridão em que os homens caíram foi além de qualquer descrição. Scott, sobre a vida de Napoleão, falando da França no ano de 1793, apenas alguns anos antes do término do tempo estipulado, diz: "O mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens, nascidos e educados na civilização, e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias, levantar a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe, e renunciar unanimemente à crença da divindade e o culto à mesma." A França se destaca na história do mundo como o único Estado que, por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus, e em cuja capital a população inteira e vasta maioria de toda parte
Mulheres, assim como homens, dançaram e cantaram com alegria ao ouvirem a declaração. Isto é ateísmo, resultado lógico da posição tomada em Alexandria, quando os cristãos transformaram-se em filósofos pagãos. Porque tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. A palavra de Deus foi tratada como produto da mente humana. O ateísmo no indivíduo decorre da mesma forma como são tratadas as Escrituras. Ainda outras citações da história daqueles tempos irão mostrar quão completamente Deus foi rejeitado, e sua adoração foi substituída pela adoração do intelecto humano. Um dia, as portas da convenção foram abertas de par em par, e uma banda de música, seguida dos membros da corporação municipal, que entraram em solene procissão, cantando um hino de louvor à liberdade e escoltando, como objeto de seu futuro culto, uma mulher coberta com um véu, a quem denominavam a deusa da razão. Ao ser revelada a criatura, descobriu-se ser ela uma cantora de ópera, uma prostituta. Esta era a representação mais apta que a França podia encontrar para a razão que exaltava. Talvez tenha sido difícil de entender, ao observar a política da Grécia exaltando a razão humana, qual seria o resultado da tomada de tal rumo. A história da França, nos dias da Revolução, é um exemplo contundente desses resultados. Os homens hoje exaltam a razão acima de Deus. Sentem-se no direito de dar interpretação particular à palavra divina. Oferecem todos os tipos de teorias contraditórias ao assim diz o Senhor. E até mesmo professos cristãos seguem o intelecto grego, estudando por conta própria a filosofia deles e ensinando-a a seus filhos, aparentemente inconscientes do fato de que isto é de origem papal e apenas papal, e que seu resultado final pode ser lido nos terríveis anais da França, que, tendo entronizado a deusa da razão, aprovou leis que revelaram claramente o resultado de tal adoração. As duas instituições que datam do Éden e que estão inseparavelmente ligadas com a adoração de Jeová foram difamadas. A semana foi alterada por um decreto, de modo a abolir completamente toda semelhança com os tempos de outrora, e por um breve espaço de tempo, a França passou a descansar um dia em 10, em vez de observar o sábado semanal, e a lei do casamento foi revogada, fazendo que essa salvaguarda da sociedade fosse completamente desconsiderada. O papado na França estava rapidamente pavimentando a estrada de sua própria aniquilação, pois a adoração do intelecto humano produz a morte. A Revolução Francesa de 1798, o massacre de São Bartolomeu e o reinado do terror contam uma história de terrível destruição. A totalidade da história deste período é uma lição para o mundo da destruição final das nações, quando o Espírito de Deus for retirado, porque aqueles que têm autoridade se recusam a adorar o Senhor, preferindo exaltar a deusa da razão. A França deparou-se com uma completa derrota, até que o controle dos assuntos foi assumido pelo jovem oficial militar, Napoleão Bonaparte. Desfazendo o caos, ele levou a nação do derramamento de sangue a um lugar de honra entre as nações da Europa. A causa da luta, que custou milhares de vidas, foi a tentativa de suprimir tanto os direitos civis quanto os religiosos. A reforma na Alemanha do século XVI deu um golpe mortal no feudalismo e na monarquia. A França foi o campo de batalha onde a tirania papal lutou contra o protestantismo e o republicanismo. A monarquia absoluta sempre acompanha e apoia a política do papado, seja num país pagão ou num nominalmente cristão. A democracia, em princípio, é a forma de governo assumida por qualquer nação, quando a luz pela verdade é aceita. Quando a reforma foi rejeitada pela França, a tirania da monarquia não conheceu limites. 2/3 das terras do Estado estavam nas mãos do clero e de nobres. Os reis então passaram a tributar seus súditos, e contra todos os protestos do parlamento, mandatos de detenção e prisão foram emitidos somente pela autoridade do rei. A fome prevalecia em todas as províncias, e a casca de árvores passou a ser a comida diária para centenas de milhares de pessoas. A opressão era insuportável, e homens, frenéticos ao ponto de chegar a serem mais demônios do que humanos, se levantaram em revolta.
Na América, os princípios da reforma haviam sido postos em prática com relativa facilidade. Mas a França, uma vez tendo rejeitado a luz, caminhou através do sangue em sua demanda por liberdade. Em seguida, apareceu Napoleão, que com os rápidos movimentos de uma mente sagaz, conquistava vitórias para as armas francesas por toda a Europa. O exército era elemento de controle. Nobres e clero eram igualmente impotentes, e as pessoas comuns haviam esgotado suas forças inutilmente durante os terrores dos últimos anos. Napoleão derrotou os austríacos e capturou Milão. Forçou o Papa e várias cidades da Itália a comprarem a paz em troca de suas coleções de arte. Organizou uma república no norte da Itália e obrigou a Áustria a ceder suas províncias belgas para a França. Ele conduziu uma expedição ao Egito, na esperança de ganhar o controle do Mediterrâneo Oriental. No caminho, capturou Malta e, em seguida, obteve vitória sobre os muçulmanos do Egito perto das pirâmides. Nas proximidades do rio Nilo, no entanto, Bonaparte foi confrontado e derrotado por Lord Nelson, o maior dos oficiais da marinha inglesa. A Inglaterra, enciumada com o rápido progresso então obtido por Napoleão, havia se oposto a seu progresso no Egito. Mais tarde, ele derrotou os turcos do Egito em Aboukir. Em 1799, uma constituição foi aprovada na França e Napoleão foi escolhido o primeiro cônsul, com 2 assistentes. A França tentou, com isso, copiar a Constituição dos Estados Unidos, mas não surtiu o efeito esperado. A Constituição de 1799 estabelecia um governo centralizador e privava o povo de liberdade e de autogoverno. Igualdade, não liberdade, era tudo o que a causa da França agora representava. As reformas de Napoleão são dignas de nota, diz o historiador. Ele participava pessoalmente das cerimônias religiosas que realizavam a restauração formal do antigo sistema de adoração, onde a deusa da razão havia sido entronizada com orgias ateias. Tolerância completa era garantida para os não católicos. Foi o general Berthier, a mando de Napoleão, que em 1798 fez o Papa prisioneiro, cumprindo assim a profecia sobre os 1260 anos de supremacia papal. As reformas de Napoleão, no entanto, tenderam apenas em direção a uma monarquia, e enquanto o povo implorava pelo republicanismo, o orgulho do homem venceu, e ele empenhou suas energias para sua própria exaltação. Foi proclamado imperador em 1804 e, imitando Carlos Magno, recebeu uma coroa do Papa Pio VII na Catedral de Notre-Dame. A liberdade parecia novamente derrotada. A aceitação parcial da verdade somente traz tirania. Esta é uma experiência tanto individual como nacional. O estabelecimento dos princípios da Reforma Protestante, como visto na aprovação da Constituição dos Estados Unidos, foi o resultado da fé puritana e da coragem para seguir na luz que conduzia para longe do papado. A luta da França é um aviso para aqueles que não veem mal algum em abrigar os princípios do anticristo, ou daqueles que, tendo conhecido a verdade da liberdade civil e religiosa, volvem-se novamente para a escravidão do erro. O tempo do fim a partir de 1798. No chamado tempo do fim, os reis do norte e do sul novamente contenderam. Desde a fundação de Constantinopla, por Constantino em 330 d.C., o poder que comandava aquela cidade mantinha o controle do Mediterrâneo, pois Constantinopla é reconhecida por todas as nações como sendo a chave, a porta de entrada para a Ásia e a Europa. No tempo do fim, a história vai ter seu enfoque novamente nesta cidade. Como outrora, novamente somos convidados a remontar em grande medida ao passado, para encontrar a fonte de eventos que agora aparecem nitidamente. Ao tempo em que o papado estava se tornando uma monarquia de pleno direito, reconhecida entre as nações da terra, outro poder surgiu, na forma do islamismo, que hoje detém cerca de 20% da população do mundo. A nova doutrina originou-se na Arábia, de onde se espalhou pelo resto do mundo. A Síria se rendeu a ela, mas o Egito se tornou o centro de sua influência, e as margens do rio Nilo se alimentaram de todas as formas de idolatria. Pelo poder da espada, os seguidores de Maomé se esforçaram para entrar na Europa. O chifre ocidente do crescente, o símbolo muçulmano,
estendeu-se pela Espanha no início do século VIII e, por um tempo, toda a Europa esteve ameaçada. Mas a Batalha de Tours, em 732 d.C., deteve o progresso dos conquistadores. Em 1453, contudo, Constantinopla foi tomada e desde então permaneceu nas mãos dos turcos, os defensores mais ousados da doutrina de Maomé. Assim como a fundação de Constantinopla foi um marco na história, a captura da cidade em 1453 foi outro marco. Um dos maiores golpes recebidos pelo Papa foi o influxo na Itália dos sábios gregos, expulsos de Constantinopla pelos invasores maometanos. A própria descoberta da América se deveu ao fechamento da passagem oriental para as ricas ilhas do Oceano Índico pelos maometanos. Em Constantinopla e na Ásia Menor, e assim nas formas mais variadas, Deus trabalhou para levar avante a verdade, através daqueles que ignoravam sua verdade. Não somente o Egito, mas a Síria e a Turquia na Europa pertenciam aos muçulmanos, que entraram na Terra Gloriosa, onde uma mesquita muçulmana ocupa o local onde ficava o Templo de Salomão. Edom, Moabe e Amon, no entanto, escaparam da mão deste poder conquistador. E esses países recebiam um tributo anual dos turcos, que passavam em caravana em seu caminho para Meca. A ambição de Napoleão em estabelecer a autoridade da Europa no Egito pode ter sido o começo da última luta entre o Norte e o Sul. Mesmo em seus dias, a Rússia e a França se tornaram amigas. Mas o tempo ainda não havia chegado para os turcos partirem da Europa, e a Inglaterra tomou a parte do Egito contra as armas de Napoleão, que reconheceu a força de Constantinopla, assim como a Rússia. E tem havido ciúme constante entre as nações da Europa para que ninguém obtenha vantagem sobre as outras nações, tornando-se o senhor dessa fortaleza. Todos os olhos estão focados nesse local, e isso tem sido assim por décadas. A Turquia é conhecida universalmente como o homem doente do Oriente, e a única razão pela qual não morre é porque intoxicantes lhe são administrados, figurativamente falando, primeiro por uma nação, depois por outra. O tempo virá, quando ela se retirar de Constantinopla e assumir sua morada na Palestina, ou seja, armar a sua tenda entre os mares do Mediterrâneo e Vermelho. Repetidas vezes, o mundo tem sido levado a perceber que o fim de todas as coisas está mais próximo, pois todos sabem que quando a Turquia sair de Constantinopla, haverá uma quebra geral da Europa. Podem não citar este conflito iminente como a Batalha do Armagedon, mas Deus assim o denominou. Na Guerra da Crimeia, entre 1853 e 1856, o mundo temia pela Turquia, e para que a crise não se precipitasse, a Inglaterra e a França vieram em seu socorro, e a Rússia recebeu ordens de recuar. Na Guerra Russo-Turca de 1877, as potências da Europa se uniram para sustentar a vida do homem doente. E depois destas coisas eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: Não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. Estes 4 anjos detêm agora os ventos da discórdia, esperando que a Igreja de Deus se prepare para a sua vinda. O anjo que aplica o selo passa por Jerusalém, a Igreja, para colocar o selo do Deus vivo nas testas dos fiéis. E enquanto esse trabalho prossegue, a Turquia se destaca como um marco nacional para o mundo, para que os homens possam saber o que está acontecendo no santuário do alto. O olho de Deus está sobre o seu povo. E ele nunca fica sem uma testemunha no mundo. Ninguém sabe quando a Turquia deixará a Europa, mas quando este fato ocorrer, a história da terra será curta. Em seguida será dito: aquele que é injusto, continue sendo injusto, e aquele que é impuro, continue sendo impuro, e aquele que é justo, continue sendo justo, e aquele que é santo, continue sendo santo. Hoje é o dia da preparação. Os dias de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma estão registrados para a edificação das nações de hoje, e as lições ensinadas para todos esses impérios
apresentam-se perante nós no centro dos eventos. Enquanto o mundo observa a Turquia, que os servos de Deus observem os movimentos de seu grande sumo sacerdote, cujo ministério para o fim do pecado está quase no fim. Obrigado. Estamos chegando ao fim deste capítulo do livro de Daniel, o qual relata um resumo da história deste mundo, através de 4 impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e a partir do Império Grego, os conflitos entre os reis do Norte e do Sul, os quais, como vimos, se sentam a uma mesma mesa para falarem mentiras, pois têm um objetivo em comum, perseguir e, se possível, exterminar o povo de Deus. Ambos os reis, cada qual com a sua ideologia, tentam se impor perante o mundo, na tentativa de fazer com que todos sejam como eles. No entanto, ambos os reis se opõem ao governo do Deus Criador, e estão sob o comando daquele que foi expulso do céu, o grande dragão, aquela antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana a todo mundo, o pai da mentira. Este dragão lhes deu o seu poder e o seu trono, e também grande autoridade. Através deste mapa, podemos perceber que o chamado povo de Deus, desde o passado, os israelitas, descendentes de Israel, Isaque e Abraão, ficam geograficamente no meio destes 2 reinos. De um lado, o rei do norte, representado pela cultura babilônica, a qual professa crer em um Deus, mas não no Deus Criador. Do outro lado, o rei do sul, representado pela cultura egípcia, a qual também não acredita em um Deus Criador, mas que Deus estaria no próprio homem, sendo que os faraós se tornariam em deuses após a sua morte. E sempre que estes reis entravam em guerra para poderem se atacar um ao outro, tinham que passar pelo povo de Deus. Sabem, nós não temos a intenção de fornecer uma teoria pronta sobre os assuntos históricos e espirituais dos quais se referem os textos que estamos expondo hoje, ou de quaisquer outros, que já tenhamos estudado ou que viermos a estudar aqui, neste canal. O nosso desejo, sim, é o de fornecer informações históricas e relatos bíblicos confiáveis, para que, baseados neles, todos possam pensar no assunto e até, em espírito de oração, pedir ao Deus Criador que lhes conceda sabedoria e discernimento, a fim de que cada um possa refletir a respeito, mesmo porque haverá um tempo em que precisaremos tomar decisões difíceis, as quais poderão decidir entre as possibilidades de vida eterna ou morte eterna, entendem? O autor do livro A História de Daniel, o Profeta, Stephen Haskell, comenta na página 211 que a história revela o fato de que a maior força do governo se encontra naqueles poderes cujo território se estende de leste a oeste e que as nações que tentam governar territórios que se estendem muito para o norte ou para o sul tiveram problemas. É em reconhecimento a esse fato que cada império universal progrediu principalmente de leste a oeste, e cada reino sucessivo tem avançado mais para o oeste do que o anterior. Isso continuará até que o mundo esteja cercado e todos os reis da terra finalmente se encontrem na grande batalha do Armagedon. Isto porque as ideologias dos reis do norte e do sul são totalmente opostas uma da outra, e somente se unirão para atacarem o chamado povo de Deus, um inimigo em comum entre ambas, mesmo porque os 2 reis se sentam a uma mesma mesa para falarem mentiras, e ambos os reis estão sob o comando daquele que é chamado príncipe deste mundo, o qual faz oposição ao governo do Deus Criador. Ele fala grandes palavras contra o Altíssimo, e deseja consumir os santos do Altíssimo, e intenta mudar os tempos e as leis. Eu temo que o mundo em que vivemos, nos dias de hoje, já esteja cercado, pois estamos à mercê de 2 ideologias simultaneamente, as quais se encontram em guerra diante de nossos olhos, disputam o controle do mundo através de instituições que controlam desde a educação de nossos filhos até a nossa forma de pensar, pois no governo do Deus Criador, segundo a sua palavra, temos orientações quanto a como nos vestir, como nos comportar, do que nos alimentar, etc. E hoje, mesmo dentro do Santo Monte de Deus, sua igreja, não todos, mas uma boa parte de membros, não parecem refletir os costumes esperados dos herdeiros da eternidade. Vamos acompanhar o restante do texto, verso 40. E no tempo do fim, a partir de 1798, o rei do sul o desafiará, e o rei do norte virá contra ele como um furacão, com carruagens e com cavaleiros, e com muitos navios, e ele adentrará as nações, e os inundará e atravessará.
O rei do sul tentará se impor até o fim, mas o rei do norte possui um grande exército, representado aqui por carruagens e cavaleiros. Mas além de um grande exército, tem também o controle sobre a economia do mundo, representada aqui pelos seus muitos navios, que sugere o controle sobre o comércio mundial. O rei do norte adentrará as nações e os inundará e atravessará. Verso 41. Ele também adentrará a terra gloriosa, e muitas nações serão derrubadas, porém estes irão escapar de sua mão, Edom e Moabe, e o principal dos filhos de Amon. O rei do norte adentrará até na terra gloriosa, a própria Jerusalém, e derrubará muitas nações, através justamente deste controle que detém sobre a economia mundial. Mas alguns escaparão de suas mãos. Edom são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, para que as promessas do Senhor, feitas a Abraão, também se estendem pelas gerações de sua descendência. Moabe e Amon são descendentes de Ló, companheiro de Abraão, que herdou das promessas do Senhor enquanto viveu com Abraão. E essas promessas se estendem inclusive para a igreja de hoje, aos que também são herdeiros de Abraão pela fé. Muitos desses escaparão de sua mão. Verso 42. Ele também estenderá a sua mão sobre as nações, e a terra do Egito não escapará. No final, o rei do norte estenderá a sua mão sobre as nações, e o rei do sul não escapará, mas se unirá ao rei do norte. Verso 43. Mas ele terá poder sobre os tesouros de ouro e de prata e sobre todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes estarão nos seus passos. E todos os que apoiavam o rei do sul se unirão ao rei do norte, que passará a controlar toda a economia do mundo. Entendem? Verso 44. Mas as notícias do leste e do norte o atribularão. Portanto, ele sairá com grande fúria para destruir e totalmente eliminar a muitos. Será quando alguns do povo de Deus, não todos, não aceitarão o seu modo de vida, nem aceitarão adorar os deuses do rei do norte. Portanto, ele sairá com grande fúria para destruir, se possível, os próprios escolhidos. Verso 45. E ele plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares, no glorioso Monte Santo. Todavia, ele encontrará o seu fim, e ninguém o ajudará. Sim, o rei do norte plantará seus tabernáculos, ou seja, sua apostasia, no seu palácio entre os mares do Mediterrâneo e Vermelho, no glorioso Monte Santo, ou seja, na igreja de Deus, a menina de seus olhos. Todavia, ele encontrará o seu fim, e não haverá quem o ajude, pois, naquele tempo, Miguel levantar-se-á. Sim, o arcanjo Miguel, Jesus Cristo, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação, até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. Mas isso já é assunto para nosso próximo vídeo, sobre o capítulo 12, o último dessa série, onde veremos a cena final da história deste mundo. Antes ainda, o meu pai estará falando sobre o santuário, mas apenas um resumo sobre este assunto, sobre o qual teremos uma série com muitos capítulos, se assim o Senhor permitir. Oremos. Senhor, muito grato por mais esta oportunidade. Mais uma vez te peço perdão pelas nossas faltas, e também as tuas bênçãos, sobre todos aqueles que estão assistindo este vídeo. Que o teu Santo Espírito lhes conceda sabedoria e discernimento sobre este assunto, pois te peço sabendo que não somos dignos, mas peço pelos méritos de Cristo Jesus. Amém.